Livro de Jonas. O livro de Jonas, do profeta Jonas, ele tem 3 capítulos, 4 capítulos. Nós vamos resumir essa história para que você possa entender o propósito de Deus, como Deus é misericordioso e perdoar. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, que clamavam cada um com seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar de seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. O mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, nascemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo tu és? Eles disse: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa o sobreveio essa tão grande tempestade. Para você começar a entender o livro de Jonas, a Nínive era a capital da Síria, né, no Antigo Testamento, né, e ela ficava junto ao rio Tigre, e o seu primeiro nome era Nina, nome da deusa padroeira da cidade. Jope era a cidade portuária na costa do Mediterrâneo, ao norte de Filistia. Então você pode ver que a cidade, ela era portuária, ela era uma cidade grande, porque lá no capítulo 3, fala que Jonas levou 3 dias para poder percorrer a cidade. Olha, versículo 3. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminhada. Então você pode ver como a cidade era grande, né? Para uma pessoa levar 3 dias para poder percorrer ela, você pode ter uma noção do tamanho e da grandeza dessa cidade. E Deus manda dar uma ordem para Jonas ir até essa cidade para poder pregar para ela, porque a sua malícia, o seu mal já estava cheirando mal nas narinas do Senhor. E o Senhor ia destruir Nínive. E mandou Jonas pregar contra Nínive, pregar na cidade de Nínive, para que todos viessem se arrepender. Jonas não queria ir levar a palavra do Senhor para Nínive, porque os ninivitas eram pessoas ruins,
Os ninivitas eram pessoas extremamente cruéis, né? E no relato bíblico fala que Nínive, o povo de Nínive não tinha misericórdia com ninguém quando eles guerreavam. Então Jonas recebeu uma ordem direta do Senhor. Nenhum profeta nenhum profetizou para ele. O próprio Deus falou para ele poder ir até essa grande cidade e começar a profetizar para ela, começar a pregar o evangelho dessa cidade, pregar o perdão, o arrependimento. E Jonas não quis ir. Jonas pegou uma passagem e foi para o outro lado, totalmente ao contrário para onde Deus tinha mandado Jonas ir, totalmente na direção oposta, na direção contrária, né? E aquilo dali não agradou o Senhor. Não agradou o Senhor. E nós lemos aqui, no capítulo 1 aqui, que ele comprou uma passagem, foi para Tarsis, aí entrou no navio e foi logo lá para o porão se acomodar. Achou que Deus não ia ver ele. Achou que Deus não ia encontrar ele. Mas Deus vê tudo. Deus vê aonde você não vê, Deus vê. E mandou um vento, mandou uma tempestade daquele lugar. E para você ter uma noção, se você já andou de barco, já andou de navio alguma vez, né? Você ter noção do tamanho do pânico que é, mesmo um marinheiro experiente, o tamanho do pânico e o desespero que é uma embarcação no meio do mar, ela começar a ir a pique ao ponto de quase afundar. É um desespero total. Mesmo você sendo, a pessoa sendo um marinheiro experiente, ele vai sentir um temor muito grande. E todos estavam desesperados naquela situação, menos uma pessoa, menos Jonas. Ao ponto de chegar, do capitão chegar e falar com ele: que tens dormente? O que você tem, que está todo mundo em pânico, está todo mundo desesperado, cada um orando para o seu Deus, para que possa dar o livramento, e você continua aí dormindo, no fundo do navio, dormindo, né? E lançaram sorte para ver quem que era aquele amaldiçoado que estava naquela embarcação. E a sorte caiu sobre Jonas. Aí vieram o interrogamento. Declara-los tu, verso 8. Agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Né? Você trabalha com o quê? De onde você está vindo? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Porque ninguém tinha visto ele, ninguém tinha visto Jonas. Aqui dali na cidade portuária, aqui dali as pessoas entravam no navio, né? É como se fosse uma rodoviária hoje, né? As pessoas que entram no ônibus hoje você não vai ver amanhã. As pessoas que passam na rodoviária você não vai ver. E assim era naquele porto ali, naquela cidade portuária ali, era um porto. As pessoas iam para todos os lugares ali. Ó. Aí ele disse: eu sou hebreu, do povo de Deus, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ainda bem que ele reconheceu, né? Que ele era hebreu, que ele era do povo de Deus, né? Servo, temia a Deus, o Senhor, porém ele temia, mas porém ele desobedeceu, né? Ele desobedeceu ao Senhor, porque Deus mandou ele para Nínive, ele foi direto para Tarsis, ele desobedeceu ao Senhor, com medo dos ninivitas matar ele, né? Porque, né, igual eu falei aqui, eles eram pessoas cruéis, né? O Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então, aquelas pessoas ficaram com um grande temor por ele ser hebreu e servo do Deus Altíssimo. Porque, com certeza, eles ouviram falar de muitos feitos que o Deus dos hebreus, que o Deus de Israel fez. Ao ponto de eles falarem: que fizemos nós para que se acalme? O que faremos nós para que se acalme? Porque o mar se eleva, engrossava cada vez mais, o mar estava cada vez mais bravo.
Aí ele disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa o sobreviveste esta grande tempestade. Ele sabia que era por causa dele, ele sabia que o Senhor estava cobrando ele, estava requerendo dele que ele voltasse. Mas como é que ele ia voltar? Ele estava no meio do mar? Né? Não tinha barco salva-vidas, né? Os escaléres, né? Como é que ele ia voltar? Nadando? Assim fizeram. Pegaram ele, jogaram ele no mar, tiraram ele do meio daquele povo ali, e o mar se acalmou. O mar se aquietou. Me leva a reflexão aqui que quando a gente está na obediência do Senhor, a calmaria, a mansidão, ela vem. Mas quando nós estamos na desobediência do Senhor, as tempestades começam a vir, começam a aparecer. E não adianta você se esconder de Deus. Não adianta você querer fugir do Senhor. Deus, ele vai estar te vendo para onde você for. Para onde você se esconder, Deus, ele está te vendo. E a sua tempestade, a minha tempestade, ela vai chegar. Se nós corrermos do Senhor. Se ele der uma ordem para mim e para você, e nós não cumprimos essa ordem, pode ter certeza que a tempestade vai vir. Mas quando você faz as coisas direcionadas para Deus, do jeito que ele quer, a tempestade se acalma. Olha, Jonas foi jogado ao mar e Deus levantou um grande peixe para poder levar Jonas até onde ele queria. Olha como é que Deus faz. Deus pega, envia um meio de você parar lá onde ele quer. Olha, no verso 17 fala assim, preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas ficou 3 dias e 3 noites ali, ó. Capítulo 2, ele fala que ele orou ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe. Olha, ele disse, na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Onde você estiver, meu irmão, você pode ter certeza que se você clamar ao Senhor, se você for sincero com Ele, Ele vai ouvir a sua voz. Mesmo que você esteja encarcerado, igual Jonas estava encarcerado dentro desse peixe, Deus ouviu a voz dele. Porque lançaste no profundo coração dos mares, e a corrente cercou todas as tuas ondas, e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Então Jonas estava ali dentro daquele peixe, daquele grande peixe ali. E quando ele chegou ao seu destino final, olha, naquela praia onde o peixe apareceu e vomitou Jonas, né, que no verso 8 vai falar, no verso 7, olha, quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Os que observavam as vaidades vãs, deixaram a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com uma voz de agradecimento. O que voltei e pagarei do Senhor, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Jonas, Nínive era uma cidade portuária. Nínive é como se fosse assim, vamos dizer, por exemplo, o Rio de Janeiro, por exemplo, uma cidade portuária. Ali passa todo tipo de gente. Um porto movimentado, um lugar movimentado de comércio, de câmbio. Quando aquelas pessoas viram aquele peixe vomitar, aquele peixe enorme vomitar Jonas na praia, todos eles ficaram espantados. Todos eles espantados. Então, o que aconteceu? Dentro do nosso ventre, dentro do ventre dos animais, tem um suco gástrico, ao qual, quando você se alimenta,
aquele suco gástrico desgasta aquela comida, aquele alimento que você comeu. Tanto que você, para ficar mais claro para você entender, tanto que quando você ingere, come alguma coisa, ela sai de outra maneira, de outra forma. Assim, quando aquele peixe vomitou Jonas na praia, segundo os teólogos, Jonas estava branco igual uma vela. E aquelas pessoas que estavam à beira daquela praia fazendo o seu campo, o seu comércio, quando viram aquilo, pensaram, é um fantasma. Eles viram algo ali sobrenatural mesmo que aconteceu. Não é porque é impossível uma pessoa ficar dentro do ventre de um peixe, de um animal, e sair vivo, aos olhos humanos, porque para Deus tudo é possível. Né? Aos olhos do humano da ciência, é impossível. Então, quando Jonas foi jogado, o peixe vomitou ele naquela praia, eu fico imaginando aquelas pessoas correndo desesperadas, achando que era um fantasma ou algo qualquer assim parecido, desse tipo. Né? Então Jonas saiu com tanta raiva daquele peixe ali, daquela situação, que Jonas começou a gritar: ainda há 40 dias Nínive será subvertida. Ou em outras versões está Nínive será destruída. Né? E os homens de Nínive, lá no capítulo 3, do verso 5, e os homens de Nínive cercaram, os homens de Nínive, creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do trono, tirou as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Olha o agir de Deus. Olha o agir de Deus. Uma cidade pagã, uma cidade idólatra, teve que acontecer um sobrenatural de Deus. Deus teve que fazer da sua maneira, do seu jeito, um grande peixe tragar Jonas com o propósito de fazer aquela cidade se arrepender. Olha, quando ele caiu naquela terra e o peixe vomitou ali naquela praia ali, ele já saiu já bravo. Daqui a 40 dias ele vai ser destruída. E o povo creu mais nele por ele ter sido vomitado por um peixe, da forma que ele chegou, do que nas suas próprias palavras. Não é? Porque foi algo assim extraordinário, foi algo assim sobrenatural, ao ponto do rei de Nínive fazer um jejum e declarar um jejum que todos eles, olha, e o rei ainda, no verso 7, o rei ainda fez a proclamação que se divulgou em Nínive. Ele fez um decreto, uma proclamação, né, carimbou com o seu selo real, né, com o seu anel ali, com o seu selo real, proclamando o rei, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Né? Então ele proclamou um jejum ali para todos, até os animais, para todos, para que Deus não destruísse aquela cidade. Porque ele estava pregando contra aquela cidade, para aquela cidade se arrepender, porque Deus ia destruir aquela cidade. Deus ia acabar com tudo. Nessa passagem de Jonas, Deus ia acabar com tudo. Lá na frente, no profeta Naum, você vai ver, eu ainda vou falar no próximo vídeo sobre isso aqui, sobre a destruição de Nínive. Né? Mas aqui, Deus aqui usou Jonas para poder falar com o povo se arrepender. O propósito era esse, para ele se arrepender. Né? Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus. Olha, eles passaram a acreditar em Deus, passaram a acreditar, né, pela aquela situação que eles estavam passando ali, que isso podia ser de Deus. E se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá
e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Ó, o seu arrependimento, o meu arrependimento, às vezes muda o decreto de Deus. Porque esse povo aqui, a qual ia ser destruído, a qual foi pregado, Jonas pregou para ser destruído, Deus ouviu a oração daquele povo, Deus ouviu ali o seu sacrifício, Deus viu ali o seu jejum, viu isso tudo, viu e ouviu isso tudo. E Deus que está falando aqui no verso 10, no 3, verso 10, que Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria. Deus se arrependeu. Deus voltou atrás do seu veredito. Ele tem o poder para isso, ele pode fazer isso. Deus ali, ele viu ali aquela situação daquele povo ali, né? E se arrependeu. Mas Jonas, não, Jonas queria que Deus exterminasse aquele povo. Jonas queria, Deus havia falado com Jonas queria, porque aquele povo ali era mau, aquele povo era ruim. Jonas sabia que aquele povo ali ia se arrepender, mas lá na frente, lá aquele povo ia pegar e ia fazer tudo, mas tudo de novo. Ia cometer as mesmas atrocidades, os mesmos pecados, talvez até pior, né? E aquele povo ia voltar a fazer aquilo tudo ali. Então Jonas, ele não, aos olhos dele, não se agradou. Ele ficou ali esperando, né, que no capítulo 4 fala assim, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E Jonas foi orar para o Senhor, né? Aí Jonas começou a entrar, querer questionar as decisões do Senhor, né? E no capítulo 4 vai falar assim, ó, e orou o Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando aí na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis. Ele queria dar um desculpa para Deus ali. Deus sabe todas as coisas. Queria dar um desculpa para Deus ali. O porquê que ele tinha fugido para Tarsis? Pois sabia que Deus é um Deus piedoso, misericordioso, longano de grande benignidade e de que te aprendes no mal. Peço, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas aí, ele já estava se sentindo ali numa situação desacreditado, porque ele pregou para Nínive ser destruída, para Nínive se arrepender, porque ele queria que o Senhor destruísse aquela cidade. Talvez ele, no pensamento dele aqui, ele deve ter pensado assim, olha, o povo não vai acreditar mais em mim. Não vai acreditar porque eu preguei fiz uma pregação de arrependimento, o povo se arrependeu, Deus ele trabalhou, mas ele queria que o povo, né, sejasse exterminado. Ele queria, Jonas queria, né? Aí disse o Senhor assim, é razoável esse teu ressentimento? É razoável isso aí, esse pensamento seu aí? Né? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, ele fez uma cabana e se assentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Jonas já tinha havido profetizado, Jonas estava esperando, ele saiu da cidade, mas Jonas estava esperando que o Senhor destruísse aquela cidade ali. Mas aí o Senhor Deus ali vai dar uma lição nele. Deus fez nascer uma boboreira, subiu por cima de Jonas e fez uma sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do enfado, porque o sol era muito quente. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Ele ficou tão alegre porque Deus fez nascer e brotar aquela boboreira ali para dar uma sombra para ele, para se refrescar. Ele ficou muito alegre. Mas Deus enviou um bicho ali no dia seguinte, né? Ao subir da água, feriu a boboreira e secou. Olha só a simplicidade que Deus
vai fazer Jonas chegar ao seu lugar, né? Então, aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriente, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que se assim se te enfades por causa da boboreira? Jonas ficou com pena daquela boboreira. Jonas ficou com pena de Deus ter matado aquela boboreira. Não é que ele estava ali na sua calmaria, na sombra? Ele ficou com pena. Aí Deus, eu tô aqui me colocando na situação de Jonas, né? Você pode estar vendo aí, eu querendo assim, no meu semblante, querendo dar uma risada aqui, mas não. Eu estou me colocando no lugar de Jonas, do diálogo dele com Deus. Ele falou assim, olha, é razoável esse pensamento aí. Aí Deus disse, é justo que enfades a ponto de desejar a morte? Disse o Senhor, tivesse compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Olha que lição que Deus deu a Jonas. Jonas queria que Deus exterminasse um povo a qual não teve, um povo ruim, na verdade, um povo ruim, de coração ruim, na verdade, mas a qual não teve uma chance de conhecer a Deus, não teve a oportunidade de conhecer Deus. Aí Deus envia Jonas para lá para profetizar naquela cidade, e aquela cidade se arrepende, aquele povo se arrepende, ao ponto de Deus revogar o seu veredito. Jonas ele tem compaixão de uma boboreira que ele não plantou, olha a comparação de Deus, hein? Mas não teve compaixão daquela cidade. Aí Deus vai entrar para falar assim, olha, você está vendo esse povo aí? Esse povo aí não sabe o que é bem e o que é mal, não sabe. Faz as coisas erradas porque ninguém ensina, não teve ninguém para ensinar. Mandei os profetas, e os profetas não foram, inclusive você. E muitos foram mortos por eles, porque é um povo pagão. Você teve compaixão de uma boboreira que você não plantou, não regou, não fez crescer, que numa noite cresceu e na outra pereceu. Você imagina esse povo aí que é feitoria das minhas mãos, que foi eu que fiz. Se eu não vou ter compaixão deles. Olha que lição que Deus está dando para Jonas. Olha que lição que Deus está dando para mim e para você. Porque às vezes a gente não tem compaixão dos outros. Às vezes você que é convertido, eu que sou convertido, não temos compaixão dos outros. Às vezes nós deixamos de praticar o bem, nós deixamos de fazer aquilo que é certo, para poder julgar as pessoas. Mas do mesmo jeito que Deus te ama e Deus me ama, Deus ama essas pessoas também. Porque o plano de salvação é para todos, não é só para você. Assim como Deus um dia Ele achou misericórdia em sua vida, Deus também pode e vai achar misericórdia na vida dessas pessoas que necessitam e precisam e não conhecem a palavra do Senhor. Agora resta e cabe a mim e a você estar levando essa palavra do Senhor para essas pessoas, porque elas são dignas de misericórdia, assim como eu e você fomos dignos de misericórdia um dia. Saia do seu comodismo, saia do fundo desse navio onde é que você se encontra dormindo e vá para o lugar onde é que Deus mandou, te ordenou você ir.
Eu não sei onde vai ser e onde é a sua Nínive, onde você vai pregar o Evangelho, onde você vai falar do amor de Deus. Às vezes Deus te manda você para um lugar para você converter uma pessoa só. Isso acontece, já aconteceu comigo. Já aconteceu e vai sempre acontecer, porque o modo que Deus tem para poder trabalhar, você nunca vai entender. Eu nunca vou entender o agir de Deus. Basta você cumprir, basta você estar na dispensação do Senhor e cumprir aquilo que o Senhor te ordenar. Talvez Deus vai te mandar você lá para Nínive, para a sua Nínive, para o lugar onde você não quer ir, para onde você não quer voltar, mas é lá que Deus quer te usar. É lá que Ele quer te usar. Então saia do seu comodismo, saia do lugar onde você está. Né? Se Deus te mandar, você vai, mas vá preparado. Jonas não era qualquer pessoa, Jonas era um profeta. Vá preparado. Se Deus te mandar você ir, vai, porque Deus é contigo. Mas se prepara que vai surgir vários obstáculos no caminho. Porque na hora que Deus quer te usar e Deus vai te usar, você tem que estar preparado. E como é que você vai fazer um trabalho de libertação se você não se prepara, se você não se consagra a sua vida? Como é que você vai pregar o Evangelho se você não estuda o Evangelho? Como é que você vai falar da palavra do Senhor se você não entende a palavra do Senhor, você não conhece a palavra do Senhor? Então, se prepare porque Deus Ele quer te trabalhar com você, Deus quer agir na sua vida, Deus quer que você faça a obra dEle. Porque Ele conta comigo, com você. Porque se você não fizer, meu amigo, você pode ter certeza, você vai parar num lugar onde você não vai querer ir. Que assim como Jonas parou naquele vento, naquele grande peixe ali, como Deus colocou ele lá dentro, Deus pode colocar você também num lugar onde você não queira ir. Não sei que lugar é esse, talvez pode ser num cárcere, pode ser numa prisão. Aí lá você vai ter que fazer a obra de Deus. Lá vai ser um aprendizado para você, porque eu conheço muitas pessoas que passaram pelo cárcere primeiro, para depois se converter a Deus. Né? Não tem uma frase que fala, vem por amor ou vem pela dor, não é? É mais ou menos isso aí. Olha Jonas, olha a situação de Jonas. Deus deu uma ordem para ele, por amor. Foi preciso ele passar aquela dor todinha para poder fazer aquilo que Deus tinha ordenado para ele. Então ele não foi por amor, ele foi pela dor, mas ele foi. Ele foi, pregou naquela cidade, aquela cidade se converteu, o rei fez um decreto, todos entraram no jejum de 3 dias, todos fizeram o jejum. Então você há de ver e há de convir que o agir de Deus ele foi feito. E aquele povo teve a misericórdia do Senhor. Está certo que não agradou a Jonas, porque Jonas queria que aquele povo fosse destruído. Mas aquele povo teve as misericórdias do Senhor, sim. Tanto que no final do capítulo 4, ele vai falar assim, olha, tiveste compaixão da borboleira, na qual não trabalhaste, né? Nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu, morreu, acabou, né? Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Se ele teve compaixão de uma planta, por que não pode ter compaixão do ser humano, que foi feito a imagem e semelhança de Deus? Então você também tem que ter compaixão. Eu tenho que ter compaixão. Mesmo daquela pessoa que está querendo o meu mal, eu tenho que ter compaixão dele, porque são dignos de misericórdia. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. O mover de Deus, ele é lindo, você não compreende isso, ele é lindo, ele é extraordinário. Deixe Deus trabalhar na sua vida, que Deus possa trabalhar na sua vida cada vez mais. Tome esse exemplo, porque isso aqui é um exemplo, é um alerta e é um exemplo. Deus manda você ir e você não quer ir. Deus fala para você fazer, você não quer fazer. Cuidado. Cuidado, que na hora que Deus começar a agir, Ele vai agir da maneira dele, da forma dele. Porque a maneira dele e a forma dele, às vezes, não vai te agradar. Mas a maneira e a forma dele, ela é boa, perfeita e agradável. Você não vai compreender o agir de Deus na sua vida, o que Ele vai fazer. Olha, se você gostou desse vídeo, compartilhe aí, deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal,
né? Deixa o alerta do sininho aí, para você receber notificação no próximo vídeo. Nos ajude, me ajude a compartilhar esse vídeo. Vamos alcançar mais almas possível para o Senhor. Vamos saquear o inferno, vamos popular os céus, né? Porque Jesus falou assim, ó, ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então o ide de Jesus é para mim e para você que está assistindo esse vídeo. Tem pessoas nesse exato momento que precisam ouvir essas palavras, precisam ouvir essa ministração simples, a qual foi falada aqui sobre Jonas. Fácil de você entender, de um entendimento fácil. Né? Porque o Evangelho não é para ser complicado, você não precisa complicar o Evangelho. O Evangelho é fácil de você entender. Basta você estar com seus ouvidos atentos àquilo que o Senhor está falando. Então, se você gostou, me ajude aí, compartilhe, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Vamos buscar mais almas para você. Use a sua internet para poder, a sua rede social, para poder estar fazendo bem, para poder estar praticando o bem. Porque tem pessoas que precisam ouvir o que foi dito aqui hoje. Se você chegou até você, passe mais adiante. Passe mais adiante. Vamos pegar o Evangelho, vamos cada vez mais anunciar a volta do Senhor, cada vez mais anunciar o reino dos céus. Que Deus possa te abençoar a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, o seu levantar, o seu deitar, que Deus abençoe e lhes dê muitos e muitos anos de vida, em nome do Senhor Jesus.